te anunciar, Senhor. Eu quero ter livre comunhão. Eu quero falar sobre o teu amor, o poder do teu perdão. Graças a Deus, estamos aqui. Infelizmente, estamos aqui, porque Jesus não voltou para nos buscar. Mas, graças a Deus, estamos aqui também para cultuar ao Senhor até que Ele volte. E está breve. Nós estamos na série de mensagens, Encontros Notáveis com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um tema diferenciado, tá? Diferenciado. Onde nós encontramos um contexto da palavra de Deus, onde o primeiro milagre de Jesus é o que é considerado, né, as bodas em Caná da Galileia. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé enquanto os irmãos procurem, assim que achar, e abra sua Bíblia para João, capítulo 2, versículo 5. À medida que os irmãos forem encontrando, vocês vão colocando-se em pé para podermos ler a palavra do Senhor nesta noite. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Esse será o texto base para a nossa mensagem desta noite. João 2, 5. Diz assim a palavra de Deus. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de expormos a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar e que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir aqui nesta noite e que venha, ó Deus, falar através do Teu pequenino servo que vos fala, que carece das Suas misericórdias. Pai, nos ajude a compreender a vontade do Senhor e fazer aquilo que Ele manda. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. O tema da nossa mensagem é fazei o que Ele disser. Fazei o que Jesus disser. O contexto aqui é o famoso casamento, como eu disse, em Caná da Galileia. Essa rápida volta à Galileia não foi marcada pelo ministério público, mas envolveu um incidente que produziu o aprofundamento da confiança dos discípulos em Jesus. Continuando a ênfase de João, capítulo 1, onde começam-se os seus discípulos, os primeiros discípulos de Jesus. João ele relata no capítulo 1. E é interessante que inicia-se o ministério de Cristo com um milagre, aonde os seus discípulos puderam se aprofundar. A transformação da água em vinho foi observada como sendo o seu primeiro milagre. Mas é importante nós entendermos essa questão do vinho. O que é o vinho no casamento judaico? O que é o vinho no casamento judaico? O vinho nada mais é, meus amados, que o simbolismo da alegria, da fartura no casamento judaico. Então, os noivos, eles bebem a taça de vinho na mesma taça, simbolizando também a união entre os dois, a união necessária no casamento. 3 dias depois, quando nós lemos aqui o versículo 1, abre aí, deixa aberto, né? João capítulo 2. No versículo 1, João está descrevendo aqui que ao terceiro dia fizeram umas bodas na Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E nesse terceiro dia, provavelmente tem a ver com o versículo 43, onde Jesus, no dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia.
e achou a Filipe e disse: segue-me. Então, provavelmente tem ligação ao terceiro dia. 2 dias ou mais seriam precisos para fazer a viagem a Caná, que ficava a cerca de 7,5 milhas ao norte de Nazaré, onde Jesus estava. Jesus faz notar a presença, João faz notar a presença da mãe de Jesus também neste casamento. Não se sabe se Jesus planejou ir para este casamento, ou se ele foi convidado previamente, ou, de repente, ele estava de passagem pela cidade e os noivos souberam e fizeram o convite e trouxeram Jesus e seus discípulos para a festa. Esse poderia até ser o motivo de ter acabado o vinho, porque o vinho estava contado e aí chegou mais homens e mulheres ali naquele local e acabou acabando o vinho. Então, o vinho é uma bebida importante, como eu disse aqui, é símbolo de alegria, felicidades, tradições de reza e santificação no Shabat ou no sábado judaico. Então, é nesse contexto que Maria, a mãe de Jesus, se aproxima dele e intercede, trazendo a informação que o suprimento de vinho tinha acabado. Então, ela vai até Jesus, trazendo a necessidade. Em resposta, o uso do termo mulher não envolve desrespeito de Jesus à sua mãe, porque ele também falou assim na sua crucificação. No momento da sua crucificação, ele chamou Maria, João 19, 26, falando: mulher, eis aí o seu filho, João, e João, eis aí a sua mãe. Então, é interessante nós entendermos esse contexto e entender também que Jesus ele vai lá e pergunta para a mãe: mulher, que tenho eu contigo? Nós podemos tirar algumas lições desse texto. Mulher, o que tenho eu contigo? Maria foi interceder pelos noivos, né? Foi interceder a necessidade daquela festa a Jesus. Jesus já sabia o que estava acontecendo e ela foi interceder e ele simplesmente deu uma bronca. Mulher, o que tenho eu contigo? Por que você veio? Né? Essa questão que Jesus falou com ela, da intercessão dela, falou: olha, calma, ainda não chegou a minha hora. Os interesses parecem surgir, né? Então, essa pequena repreensão. Talvez Maria esperasse que Jesus usasse a situação para chamar a atenção para si mesmo, de modo a apressar o seu programa messiânico, começar a sua pregação, o porquê de ele estar na terra. Então, iniciar a sua pregação messiânica. Mas a sua hora não tinha chegado ainda. Jesus, ele queria que sua mãe entendesse que o antigo relacionamento entre os dois chegara ao fim. O relacionamento de mãe e filho, o relacionamento familiar chegara ao fim. Por quê? Porque era mistério que Jesus fosse trabalhar para o reino, fosse anunciar o reino futuro. Então, já não seria mais o mesmo relacionamento. Lucas 2,51 fala desse relacionamento. Ela não deveria interferir na sua missão, não deveria atrapalhar a sua missão. Maria foi sábia então e não discutiu o assunto com Jesus. Ela ouviu, guardou aquelas coisas no seu coração e simplesmente disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Ela não sabia o que ia acontecer, mas seja o que ele pedir, fazei. Obedeça o que Jesus está falando. E assim, demonstrou plena confiança no Senhor. Primeiro ponto dessa mensagem de confiança, de fazer o que ele disser. Ele diz essa noite: confie, eu faço o melhor em sua história.
Jesus, ele faz o melhor acontecer em nossas vidas. Pode ser que estamos numa vida difícil, mas o Senhor faz o melhor. Se o melhor não veio, o melhor está por vir nessa terra. Mas eu tenho certeza que o melhor de Deus, o melhor de Jesus, está por vir na eternidade. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus preparou, está preparando um lugar, as moradas celestiais, aonde nós iremos habitar. João, ele descreveu em Apocalipse essas moradas. E é tão valioso que João usou as coisas mais valiosas que nós conhecemos: ouros, pedras preciosas, coisas maravilhosas, de tão grande são os valores na eternidade. Confie, eu faço o melhor em sua história. Versículo 3 a 9. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Nós encontramos aqui nesse texto, nesse contexto, o milagre de Jesus, aonde ele transformou a água em vinho para atender a emergência. Jesus usou 6 talhas de pedra, daquelas que os judeus usavam para as purificações, lavar as mãos antes e depois das refeições e diversos outros banhos cerimoniais. Então, existiam essas talhas grandes. Provavelmente, o vinho, provando o vinho, o funcionário certificou-se que era de qualidade superior. Tão superior que sentiu-se obrigado a elogiar o noivo pelo tratamento fora do comum que dispensava aos seus convidados, dando-lhe vinho bom no final da festa. Quando muitos noivos fazem o contrário. Eles colocavam o vinho bom no início e depois já estava todo mundo já embriagado, tomavam o vinho inferior depois e nem percebiam. Interessante. Por que o vinho era o melhor? Porque o vinho foi o vinho que Jesus produziu. E Jesus produz o melhor em nossas vidas. Certa feita eu estava assistindo a entrevista Danilo Gentili entrevistando o Henrique Cristo. Não sei se vocês já viram esse episódio aí, essa entrevista. Henrique Cristo diz o próprio Cristo, a encarnação de Cristo. E aí, Henrique Cristo pede um copo d'água, né? E ele acreditando que, entre aspas, que Henrique Cristo, como Jesus, iria transformar aquela água em vinho naquele momento. E aí Henrique Cristo ficou sem graça, sem jeito, obviamente, que ele não ia fazer isso. Então, uma prova que Jesus Cristo é único. O único Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. E nós somos co-herdeiros de Cristo, adotados em Cristo Jesus. Então, meus amados, Jesus tem sempre o melhor para nós. Não há como duvidar disso. Mas é bom sempre lembrar, mesmo aquilo que acontece, que aos nossos olhos
não é bom para nós. Muitas vezes nós estamos com os olhos fechados para as coisas de Deus. Temos os nossos desejos, os nossos planos, mas o plano é de Deus. E muitas vezes Deus permite que aconteçam coisas nas nossas vidas para mudar o rumo, o destino do que nossa vida está sendo tomada. E nós devemos fazer o quê? Confiar no Senhor e entender a vontade dEle. Por quê? Porque Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Nós não entendemos, mas não precisamos entender. Precisamos confiar, porque Ele faz o melhor em nossa história. Confie, eu faço o melhor em sua história. Segunda, confiança em fazer o que Ele disser. Porque nós só fazemos o que Ele diz, o que Ele manda, se nós confiamos. E o segundo ponto é confie, remova a pedra e veja o milagre. Muitas vezes o nosso coração é de pedra. Ou existe um obstáculo muito grande em nossa frente, nos impedindo a fazer a vontade de Deus, a trabalhar para o Senhor, a seguir trabalhando enquanto é dia. Enquanto é dia. João capítulo 11, versículos 38 a 44. Confie, remova a pedra e veja o milagre. Aqui o contexto é a morte e ressurreição de Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Interessante aqui pensar na questão que Jesus, ele usa o anormal, o fora do comum, para fazer a sua obra. Marta fala: Senhor, cheira mal, já fazem 4 dias. Por que esse registro dos 4 dias? O registro dos 4 dias, porque para o judeu, até o 3º dia, ainda a pessoa podia voltar à vida. Passou do 4º dia, não tem mais chance. Já está em decomposição, acabou. Por isso que ela fala: já cheira mal, já fazem 4 dias. Nesses 4 dias já estava em decomposição. Mas o Senhor, Ele diz: olha, você vai ver a glória de Deus. Então, para Deus nada é impossível. Olha, nós não vemos mais saída. Mas se for vontade de Deus, para a glória dEle, a coisa acontece para a glória dEle. Nós sabemos disso. Essa narrativa inclui a doença, a morte e ressurreição do amigo de Jesus.
e a relação do judaísmo oficial diante do milagre. Conclui com a notícia do despertamento do interesse popular por este homem que estava emocionando a nação. Olha só o que Jesus diz: Senhor, Pai, graças te dou por haveres me ouvido, bem sei que me ouves. Olha que interessante, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Multidão de pessoas gostavam e amavam a Lázaro. E estavam ali, apreensivos com o que iria acontecer. Se alguém que provasse ser a luz do mundo, ou seja, Jesus, ele tinha falado que ele era a luz do mundo, restaurando a vida de um cego, provou agora ser vida dos homens, o vencedor da morte. Ele tinha acabado de restaurar a visão. Nós lemos aqui também, na introdução ao culto, aquele milagre do cego de nascença. O cego de nascença não sabia o que era a cor. E Jesus curou, sendo a luz do mundo, mostrando que era a luz do mundo. E agora ele fala, eu sou a vida dos homens. E venceu a morte. E mostrou que ele podia vencer a morte, o vencedor da morte. E ele vai fazer isto conosco também. Ele vai nos dar a vida eterna. E aqueles que já morreram, ressuscitarão em nome de Jesus, porque ele é o vencedor da morte. João dá o cenário do milagre, a doença de Lázaro e a comunicação deste fato a Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. No exato momento que ele falava, Lázaro já estava provavelmente morto. Versículo 39. Lázaro provavelmente já estava morto. As palavras pertencem a um significado mais elevado, associado à glória de Deus, a qual também é do Filho. Uma ressurreição demonstraria essa glória, uma revelação do seu poder, do poder divino, melhor do que a restauração de um doente. Restaurar o doente seria menos impactante do que ressuscitar um morto ao quarto dia. E a glória de Deus foi manifesta. A glória de Deus foi manifesta. Então, meus irmãos e amigos, o milagre propriamente dito começa quando Jesus diz, tirai a pedra. Tire a pedra. E tirar a pedra era o início da ressurreição de Lázaro. E interessante que ele disse em sua palavra, Lázaro, sai para fora. Ele nem tocou em Lázaro. Simplesmente ele falou com a sua palavra, a morte foi vencida. Com a palavra de Jesus, a morte foi vencida. Lázaro, sai para fora. Olha só que poder. E mais ainda, algo interessante. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa. Por quê? Porque eles embalsamaram o morto. Era natural fazer isso. Não era em caixão, era embalsamado com faixas. E o rosto também coberto com lençol, com um lenço. E ele disse, desligai-o e deixai-o ir. Jesus não colocou a mão dele nem na pedra, tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. E ele também não colocou a mão nas ataduras. Por que ele fez isso? Para que as pessoas pudessem sentir, ter essa experiência de ver a ação de Jesus. Uns que tiraram a pedra, outros que desenfaixaram o defunto. Tiraram as faixas dos pés, desligaram, desataram e deixaram ele ir. Ah, que bênção é ver isso acontecer, amados. Nós vemos isso hoje também. Homens e mulheres
amarrados pelo pecado. E Jesus diz: vem para fora, saia dessa, mortos em ofensas e pecados e ressuscitados por Cristo para a vida eterna. E nós vemos isso, nós somos aqueles que removemos as pedras. Nós temos que trabalhar, como diz o tema do mês, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos ter que retomar o trabalho perdido antes da pandemia. Ou melhor, por conta da pandemia, nós perdemos muito trabalho. Eu fui abençoado numa mensagem, eu quero trazer aqui uma ilustração que compara esse período. Quantos meses aproximadamente nós estamos em pandemia? Uns 18 meses? Mais ou menos, uns 18 meses. 1 ano e meio. Um jogador de futebol, se ele ficar 18 meses parado, sem se exercitar, comendo, bebendo, à frente da TV, jogando o seu PlayStation, que agora não é mais o PlayStation da hora, né? Qual que é o da hora agora? É o 5? PlayStation 5? Não sei. Né? Então, ele está lá, jogando o seu FIFA, ou o seu PES, ou seja, e ele vai voltar para jogar amanhã. Ele vai ter o mesmo rendimento? Não, porque os seus músculos estão relaxados e não estão trabalhados. E sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? Essa ausência de trabalho tem deixado crentes obesos. Anote isso. Esta ausência de trabalho da pandemia, dos crentes na pandemia, tem deixado os crentes obesos. E o obeso, ele não tem a condição física para ter o rendimento que precisa ter. E o nosso treinador, o nosso comandante, que é Cristo, ele nos espera para trabalhar, ele conta com a gente para trabalhar. Agora nós vamos ter que correr atrás do tempo e começar a treinar novamente, começar a preparar as nossas condições espirituais e físicas para o trabalho na seara. Porque Jesus está aí às portas. Nós não sabemos se estaremos aqui semana que vem. Nós cantamos aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós não vivemos nessa esperança, alguma coisa errada tem. Se eu não viver esperando que Cristo venha me buscar, alguma coisa errada tem. Ou eu estou ligado a esta vida terrena tão fortemente que eu estou algemado às coisas materiais, e isso pode ser um sinal muito ruim. Então, reflita e reinicie a sua vida, assim como uma das mensagens que nós pregamos aí alguns meses atrás. Então, confie. Remova a pedra, remova o que te dá de obstáculo para trabalhar para o Senhor e veja o milagre acontecer. Almas se entregando a Jesus. Faça o trabalho. Deixe Jesus usar você. Deixe Jesus usar você. Hoje está mais fácil o preparo e também a condição de trabalho do que antigamente. Mas, infelizmente, o problema hoje é o capital humano. Antigamente, o capital humano não era o problema. Tinha muitos obreiros para a obra, mas não tinha tantos recursos. Hoje nós temos vários recursos e o que está escasso é o capital humano. Deixe Deus te usar onde quer que você esteja. Deixe Deus te usar. Remova a pedra, o obstáculo, e veja o milagre. Terceiro ponto. Confie, eu te quero por inteiro. Eu te quero por inteiro. Mateus capítulo 8, versículos 19 a 22. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre,
onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixe os mortos sepultar os seus mortos. E Lucas, capítulo 9, versículo 60, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vá e anuncie o evangelho do reino, ou seja, anuncie o reino de Deus. Confiar em Cristo, porque Ele nos quer por inteiro. Ele não quer divisão do coração. Ele quer um servo totalmente dedicado a Ele. Olha que interessante aqui o escriba. O que é o escriba aqui? Mateus, ele registra e ele traz esse detalhe do escriba. E o escriba, ainda que poucos mestres religiosos, que o escriba era um mestre judeu, eles não tinham essa questão de seguir a Cristo, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas esse escriba aqui, ele reconheceu que Jesus era o Messias e falou: olha, para onde quer que fores, eu te seguirei. Entretanto, Jesus, evidentemente, viu neste propósito a falta de estimar devidamente os rigores do verdadeiro discipulado. Ele queria ir, mas não para aprender de Jesus, mas para mostrar aos outros que ele estava junto com Cristo. Apenas seguir. E seguir não é suficiente, meus amados. Seguir a Cristo não é suficiente. Nós devemos aprender. Porque se nós seguimos a multidão e não aprendemos, não sabemos por que estamos indo para aquele lugar. Não adianta. Por que você veio a este lugar? Responda a você mesmo. Por que eu vou à igreja? Porque eu quero me encontrar com os meus amigos? Poxa, é legal ter amigos na igreja. Mas o foco de ir à igreja, ao templo, e nos reunirmos como igreja, deve ser aprender de Cristo e cultuar a Cristo e adorar a Cristo, porque Ele é a razão de estarmos aqui. E nós devemos estar aqui para nos chegar a Cristo e ter um relacionamento crescente com Cristo. E um relacionamento crescente você conhece um pouco mais a cada dia. Muitos irmãos aqui, nós nos conhecemos apenas de nos cumprimentar, de nos ver aos domingos, ou a uma outra programação. Mas uma coisa muda quando você está todos os dias, você vai conhecendo mais as pessoas. E nós precisamos conhecer a Cristo desta forma, como andar diariamente, conversando com Cristo, entendendo o que Ele quer de nós, para fazer o que Ele disser. E Ele diz: confie, porque eu te quero por inteiro. Te quero por inteiro. Não divida a sua vida em dois senhores. Cuidado com os ídolos do seu coração. Permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aquele jovem, aquele discípulo, né, ele fala: olha, deixa eu ir primeiramente sepultar o meu pai. Este homem, já um discípulo, foi convidado por Jesus a segui-lo,
tendo acabado de receber a notícia da morte de seu pai, pediu um prazo. Sabe aquela questão? Olha, eu vou servir ao Senhor, mas o ano que vem. Aí chega no final do ano, estamos aí nos preparando para um ano vindouro, cheios de planos. Não, ano que vem vai. E aí você começa bem. Começa indo para a escola dominical, começa indo aos cultos, culto de oração, células, estudos, começa até o seminário. Os meses vão passando, você vai desistindo de um, de outro, de outro, de outro. Dá um tempo, Senhor. Eu já vou fazer isso. Mas Jesus, ele fala, olha, não. Deixa lá os mortos cuidarem dos mortos. A sugestão de que o pai do homem ainda estivesse vivo, considerando que o sepultamento judeu era feito no dia da morte. E uma demora não justificaria a resposta de Cristo. Esta demora e essa sugestão, né, do homem ir enterrar o seu pai não diminuiu a dificuldade, pois entre os judeus a responsabilidade de um homem diante do pai idoso era tão grande quanto o seu dever para com os mortos. Jesus viu a excitação deste homem para a fraqueza e de fidelidade. Deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aquele homem não estava com a intenção de ser fiel a Cristo. Fidelidade, irmãos. Fidelidade é o que falta muito. Muito, muito, muito. Pessoas têm destruído a vida de outras pessoas por ganância. Pessoas têm destruído pessoas por conta de poder. A briga é generalizada. Porque eu tenho mais poder sobre a vida do outro, eu quero ter mais poder sobre a vida do outro, eu quero ter mais recurso do que o outro. Em empresas grandes, multinacionais, existem guerras, verdadeiras guerras dentro das empresas. E muitas vezes, dentro das igrejas também existem guerras por conta de ministérios. É uma ciumeira tremenda. Nessa igreja não tem, só na igreja dos outros, essa guerra espiritual. Na nossa igreja não tem essa briga de ministérios. Nas igrejas dos outros tem. Então, temos que tomar cuidado com essas brigas, com essas disputas, que isso fragiliza o nosso viver com Deus. Porque Jesus nos quer por inteiro. Confie. Porque para fazer a vontade de Deus, para trabalhar para Ele, eu preciso estar inteiro com uma vida diante do Senhor. Não adianta eu cantar, Senhor, te quero ouvir a tua voz, se nós não fazemos isso na prática. Irmãos, músicas é maravilhoso, são músicas maravilhosas, mas nós temos que cantar com o coração no momento e fazer a vontade de Deus. Tudo entregarei. No primeiro momento, nós deixamos de fazer a obra do Senhor. No primeiro momento. Quando Cristo chama um homem para uma tarefa específica, o discípulo deve, às vezes, privar-se do que faria em outra situação. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que nós desejamos para estar fazendo a obra do Senhor? Muitas vezes é doído para nós, mas nós nos sentimos com o dever cumprido, o dever de servo, de obedecer o nosso Senhor, que não deve ser pesado. E ele disse, confie, não duvide, ide, anunciei e ensine. Anuncie e ensine, pois estou todos os dias com você.
Jesus ele está todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Está. Mateus 28, 12, 19 a 20, a grande comissão. Não podia deixar de falar deste ide no trabalho, porque o nosso trabalho é anunciar o evangelho do reino até que ele volte. Amém ou não? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Toda a autoridade foi dada a Jesus. A comissão decorrente foi secundada pela autoridade. Então, primeiro Jesus fala: toda a autoridade me foi dada. E agora vocês vão e anunciem. Portanto, ide. Meus amados, não é somente ir para o campo missionário, mas ir a partir daqui. A partir da nossa Jerusalém, da nossa localidade. Como eu sempre gosto de dizer, se essa igreja fechar as suas portas, será que a vizinhança sentirá falta da igreja? Ou não? É para se pensar. Será que irá sentir? Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulo de todas as nações. A tarefa de evangelizar e alistar homens sobre o senhorio de Cristo é nossa, é da igreja, é do povo de Deus. Certamente uns vão, outros contribuem para o outro ir e outros oram. Porque como aquela frase jargão, né? Missões é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que oram e do bolso daqueles que contribuem. Então, nós precisamos, amados, ser unidos para alcançar a tarefa da igreja, porque senão não tem sentido, não faz sentido algum essa igreja existir se não for para anunciar o evangelho do reino. Não faz sentido. O que faz sentido é cumprirmos a vontade do Senhor. Como disse Maria, fazei o que ele disser. A mãe do Salvador, fazei o que ele disser. Batizando-os, então, toda a autoridade foi dada. Fazei discípulos de todas as nações e batizando-os o rito simbólico através do qual uma pessoa reconhece publicamente a sua conversão pessoal e a sua ligação à imagem cristã. O cristão ele deve ser diferenciado. Uma pessoa de caráter. Pasmem, infelizmente, pessoas ímpias que têm o caráter melhor do que um crente. Pessoas que são... Eu conheço, tá? Não vou falar nome, também os irmãos não conhecem, se eu falasse nome também não ia fazer diferença. Mas existem pessoas que têm negócios próprios, que fazem negociações e vendem coisas, e essa pessoa um dia chegou para mim e falou: ó, Ricardo, pior coisa é fazer negócio com crente. É vender o meu produto da Natura e não receber. Isso é feio, isso é terrível. Aonde nós deveríamos ter a maior segurança de receber é entre o povo de Deus. E essa pessoa tinha insegurança de vender as coisas dela, os produtos da Natura. Não ganhei nada da Natura. Natura, se quiser me pagar um dinheirinho aí pelo merchan, eu estou aceitando aí os recursos. Mas é feio demais. E aqui também eu acredito que não deva ter ninguém
que está devendo para o Miltinho. Se estiver devendo para o Miltinho, pague, viu? Então, a característica do cristão é uma característica de fidelidade. E a fidelidade prova que nós somos de Cristo, fiéis. E o batismo somente é um símbolo que nós nos entregamos. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula completa a ser empregada, enfatizando o caráter distintamente cristão deste batismo, quando comparada a tipos anteriores de batismos judaicos. O batismo cristão é onde mostra que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Não é o batismo que salva, mas o batismo mostra, prova que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E não adianta só simplesmente batizar as pessoas, a igreja batizar pessoas, novos discípulos de Cristo, mas existe uma responsabilidade da igreja, que é ensinar. O trabalho deve ser feito também com ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os é como aquela palavra assim, encucar. Encucar, colocar na cuca da pessoa, cansavelmente, incessantemente, aquilo que Deus tem mandado, aquilo que Cristo tem mandado. Inculcar os preceitos de Cristo como esboço da maneira própria de viver dos seus discípulos. Nós temos que ter uma regra para viver, e a regra para viver é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática. Será que nós temos fé no Cristo da Bíblia? Hoje nós temos encontrado um evangelho estranho, um Jesus coaching. Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. O evangelho coaching, Jesus Cristo coaching, não, Jesus Cristo ele veio para morrer e salvar a humanidade. E nós devemos morrer vivendo para Ele. Eu tenho certeza que aqueles homens e mulheres e crianças que estão lá no Iraque estão morrendo por Cristo e estão fazendo com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, mesmo que em silêncio. E nós temos liberdade, meus amados. E uma chuva nos afasta da reunião com os santos. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, pois a noite logo vem, quando nós não poderemos mais trabalhar. Nós somos a luz desse mundo. Quando Cristo vir buscar, nós não devemos ser assim egoístas e falar, Jesus vai voltar, eu vou para o céu. E que os outros se virem. Não. Nós devemos angariar mais pessoas para a glória de Deus. Para que eles veem os milagres e nós vemos os milagres nessas pessoas. É muito importante isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa bendita da presença de Cristo, como também da que nós temos a autoridade concedida por Ele, de poder aos seus servos para a execução dessa comissão. Nós vamos anunciar, porque nós somos comissionados por aquele que tem poder e que nos outorgou esse poder de anunciar o seu evangelho. Isso é motivo de alegria. Motivo de alegria. Quero concluir dizendo: fazei o que ele disser. É tempo de trabalhar para Deus, ganhar almas para Cristo, falar de Jesus
tem todo o poder. Falar que Jesus tem todo o poder. Então confie, eu faço o melhor em sua história. Jesus pode fazer muito em sua vida para a glória de Deus Pai. Não porque mereçamos, mas pela sua misericórdia e amor. Confie, remova a pedra e veja o milagre. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode trazer mortos à vida. Ele é quem executa os verdadeiros milagres. E nós precisamos remover das nossas vidas os obstáculos que nos prendem a fazer a vontade de Cristo. Para fazer o que Ele disser, precisamos confiar, precisamos reconhecer que Ele tem o melhor para nós e que o melhor que nós podemos ver nessa vida é ver almas se convertendo ao Senhor, ver almas se entregando a Cristo, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende e nós podemos contemplar aqui na terra esta festa. Veja o milagre, remova os obstáculos. Confie, se entregue por inteiro a Cristo. Se você estava dividido, saiba, entregue a Cristo a sua vida unicamente, exclusivamente ao Senhor. Faça a sua vontade e você vai ver os milagres e as bênçãos, o melhor de Deus em nossas vidas, em sua vida. Faça isso. Não é barganha, é promessa. É promessa. Jesus te quer por inteiro. Faça a sua vontade. Confie. Não duvide. Ide, anuncie e ensine, pois Ele está todos os dias com você. O Senhor é a nossa companhia e a nossa força, a nossa capacitação e alavanca para anunciar o reino. Nosso objetivo deve ser confiar, não duvidar e obedecer o ide, tanto em Jerusalém como aos confins da terra. Que a nossa igreja seja exemplo de evangelização, que a nossa igreja seja exemplo de missões locais, mundiais, internacionais, interplanetárias, tudo que der para fazer, que nós possamos ser uma igreja exemplo de trabalho para Cristo. É tempo, amados, de trabalhar para Deus, ganhar almas para Cristo, falar que Jesus tem todo o poder. Eu quero te anunciar, Senhor, eu quero ter livre comunhão, eu quero falar sobre o teu amor, o poder do teu